Oi, gente, tudo bom? Boa noite, meu nome é Blanche Marie. Hoje a gente vai falar sobre o assunto traição. O que acontece? Por que normalmente grande parte, maior parte pelo menos da população hoje em dia é traído ou trai? E o que leva a acontecer isso com as pessoas? Vou falar algumas das dinâmicas. Uma delas é quando você é criança, tem por volta dos 5 a 7 anos e você é traído a primeira vez. O que acontece? Você normalmente com 5 a 7 anos começa a entender que você nasceu um menino ou se não uma menina. E aí você se apaixona pelo sexo oposto, seja sua mãe, seja o seu pai, né? Nesse momento você entende que ele é apaixonado pela sua mãe ou pelo seu pai, né? Porque afinal de contas você está numa grande triangulação ali com o casal. E aí acontece, você sente que você é traído pela primeira vez na sua vida. E nesse instante você cria esse trauma dentro de si. E aí você, com esse trauma, é chamado de um dos traços principais de caráter, que é chamado traço rígido, que é esse trauma que faz com que desenvolva os nossos corpos, sejam femininos ou masculinos, um pouco mais sexuais, porque aí transforma o corpo feminino um pouco mais violão, o corpo mais masculino realmente de uma forma a chamar mais a atenção das mulheres, porque ele entende que você tem que se transformar numa pessoa extremamente competitiva, porque uma guerra você já perdeu, você não quer perder mais nenhuma guerra. E aí, então, com isso, você desenvolve um corpo muito bonito, muito harmonioso para chamar a atenção do seu sexo oposto. Claro que existem várias variações sobre esse assunto, eu tô dando só uma pincelada porque aprofundar mesmo eu faço só no meu presencial, que eu também sou consteladora familiar e falo sobre feminino e masculino e despolarizações em gerais. Então, com isso, você vê, acontece essa primeira traição e a tendência de você atrair traições na sua vida é muito grande, porque afinal de contas o nosso cérebro é um pouco preguiçoso, então ele vai procurar repetições de padrões, e como esse padrão aconteceu na infância, ele vai sempre buscar. Por isso que é importante você, que é uma pessoa perfeccionista / competitiva e tem um corpo ali um pouco provocativo para o outro sexo, você já começa a entender a partir daí que você vai sim atrair determinados padrões, ou você vai ser o próprio padrão, e a partir desse momento que você vai entender que a pior dor para um rígido é ser traído. Além disso, quando você, vamos dizer assim, seus pais brigaram e aí você foi colocado no meio da briga, sua mãe falou mal do seu pai falou mal da sua mãe, e aí você fez também uma outra triangulação que acontece na maior parte das famílias. Você ficou, vamos dizer que você é um filho, ficou do lado da sua mãe, porque a sua mãe tinha razão, porque o seu pai fez alguma coisa, e aí você colocou ela como a sua, claro, isso inconscientemente, como a sua esposa do seu lado. Ela se transformou numa mulher extremamente especial e também na mulher mais perfeita do mundo. Na verdade, ela é a sua vida. Se você estivesse num barquinho com a sua esposa e com a sua mãe, tivesse que salvar uma das duas, porque as duas caíram do barquinho, você provavelmente jogaria a boia para a sua mãe e deixaria a mãe dos seus filhos morrer. E é isso exatamente o que o universo não quer, porque afinal de contas o universo quer que você caminhe para frente, para que você tenha filhos, e cada vez o universo continue da forma como ele é, porque afinal de contas você foi colocado aí nessa vida para que a espécie humana, né, se procrie e continue, né, a existência. E se você não tiver filhos, que você contribua de alguma forma um pouco positiva para o crescimento tanto de si mesmo quanto também das outras pessoas. Então, a partir desse momento que a sua mãe se tornou uma pessoa extremamente especial, não que uma mãe não vá ser especial, mas se transformou realmente nessa mulher da sua vida e ficou aqui no lugar de esposa onde você colocou, você se torna uma pessoa extremamente sexual e sexualizada, e aí você precisa descarregar essa carga sexual gigantesca em outras mulheres, porque aqui não tem como, obviamente.
Então você começa a se tornar o próprio Dom Juan, porque você aprendeu realmente com a melhor pessoa do mundo, né, que está aqui ao seu lado, a como conquistar as mulheres e ser um bom homem. E aí você conquista essa legião de mulheres. Aí a partir do momento você se apaixona mais por uma e aí você se casa com ela, mas quando você se casa, ela olha e sente a energia. Peraí, eu não tenho lugar de esposa, porque o lugar de esposa já está preenchido, então eu vou para um lugar aonde está vago, e o lugar onde está vago é exatamente atrás de você, que é o lugar de mãe que a sua mãe deveria estar ocupando. Foi feita a bagunça. Aí o que acontece? Aí ela se torna uma pessoa realmente como mãe sua, controladora, vai se tornar uma pessoa extremamente perfeccionista, vai ficar uma pessoa chata e pesada e provavelmente vai trabalhar excessivamente, se não colocar realmente os seus filhos no meio da briga, porque afinal de contas a tendência de repetição é muito grande. Lembra que seus pais às vezes brigaram, nunca é sempre do mesmo jeito, nem sempre é sempre do mesmo jeito, tá, gente? Eu tô dando algumas pinceladas de leve do que pode acontecer e o que acontece na maior parte dos casos. E aí você, como aqui está a sua esposa, que é a sua mãe, a sua esposa entrou no lugar de mãe, né? Você com a sexualidade explodindo, porque afinal de contas aqui você já não vai sentir mais uma atração física, aí você começa a buscar outras mulheres e começa uma grande traição. Como que eu vou resolver isso, gente? Tá todo mundo no lugar errado e eu tô perdida, minha mulher tá brava. Minha mãe também tá brava porque eu não dou tanta atenção para ela, porque eu tenho que dar atenção para as crianças e para minha esposa e ninguém fica satisfeito. E parece que eu não trabalho e não sou suficiente para ninguém. Calma, vem no grupo de constelação que eu vou te explicar melhor e como sair desse próprio rolo que você foi colocado e se colocou também. Não adianta culpar o seu marido por ele estar errado e não estar fazendo as coisas, e não adianta culpar as outras pessoas. Se você está no lugar errado, você primeiro precisa entrar no lugar certo da sua vida para que as outras coisas comecem a se alinhar. É fácil? Obviamente que não. E se o seu marido ou seu namorado tem essa dinâmica e você está se achando um alecrim dourado porque ele é culpado de tudo, acredite, você também está na mesma posição. Essa posição normalmente é chamada de filhinho da mamãe. Só que quem é o filhinho da mamãe só atrai quem? A filhinha do papai, obviamente, porque na verdade essa química que você sente para um homem, essa química que você sente para uma mulher, nada mais é para o universo que os seus problemas se encaixando no problema delas, para que você consiga solucionar juntos, porque você consegue somente dar um salto quântico nessa vida de conhecimento e desenvolvimento de todas as esferas, seja espirituais, seja, né, todas kármicas, quando você se relaciona. Então é claro que o seu marido, a sua namorada, todos esses relacionamentos vão trazer uma carga extremamente complexa para que vocês possam resolver não só individualmente, mas juntos todos esses traumas, porque cada um vai trazer principalmente os traumas da infância que não foram resolvidos, que isso tem que se resolver junto. E aí com isso você vai falar para mim, mas eu vou então perdoar uma traição e acontecer que vai ficar tudo lindo, maravilhoso? Não, porque se você perdoar uma traição, o que vai acontecer é que você vai pegar toda essa carga para você mesmo e a tendência a se repetir é gigantesca. Mas aí como é que eu resolvo no presencial? Eu converso melhor, eu explico, porque nem tudo eu posso falar aqui, eu posso falar algumas coisas, mas algumas coisas só no presencial que eu posso falar. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto e se isso te interessou profundamente, o que acontece? Por que normalmente acontece uma despolarização nos relacionamentos? Por que um homem pega um lugar infantil ou uma mulher pega um lugar infantil? Por que uma mulher se torna controladora? Por que um homem começa a não ganhar tanto dinheiro? Ou porque você atrai pessoas que não têm tanto dinheiro e não são tão bem sucedidas quanto você? Ou porque você busca homem fraco, ou porque você busca mulheres realmente com diversos tipos de problemas psicológicos, né, fortíssimos, que a gente pode falar sobre isso num outro dia. Eu também posso me aprofundar mais num presencial que eu faço uma vez por mês aqui em São Paulo. É só me procurar e me inscrever. Um beijo grande para todo mundo e um bom descanso.